me permitam, Deus ajude, que nós não vacinados sejamos realmente a parte boa dessa história. Porque já já iremos saber o que essa vacina está trazendo para a população. Fala, seus mal diagramados! Quem diz que as prévias do PSDB não tiveram nenhuma utilidade para a política nacional é caluniador e está claramente de má vontade. Apesar do Brasil inteiro só falar de outros assuntos, a verdade é que esse evento foi muito importante para determinar qual tucano receberá menos votos que o Cabo Daciolo em 2022. Além disso, serviu para acelerar a desintegração do partido, que apesar de ainda receber apoio da imprensa, vai sofrer com uma debandada em massa da ala bolsonarista da sigla, que hoje em dia representa todos os filiados, menos o Alexandre Frota e o Arthur Virgílio. Ou seja, em 2022, o PSDB já pode cogitar em dividir uma Kombi com o PCO para transportar os seus integrantes, pois o fracasso é inevitável. Além disso, nesta semana tivemos também Michele Bolsonaro se preparando para a Comic Con Experience e realizando o cosplay de Branca de Neve. Paulo Guedes foi humilhado até por Kim Kataguiri na Câmara. Mário Frias assumiu que odeia mais Sérgio Moro que o Lula. O cantor Toquinho reclamou de gênero neutro e Bolsonaro fez um stand-up mais engraçado que o do Maurício Meirelles. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. O grande problema do racha que aconteceu no bolsonarismo desde 2019 é que nos vemos obrigados a ficar ao lado de algum dissidente, porque, por pior que seja esta pessoa, em raras ocasiões ela consegue até ter razão. Em raras, eu disse. Claro que, na maior parte das vezes, a tendência é torcer pela treta. Mas quando envolve figuras como Paulo Guedes, por exemplo, eu vou estar sempre torcendo pelo outro lado, independentemente de quem for o interlocutor. Em sabatina na Câmara nesta semana, por exemplo, o ministro tentou explicar, sem muito êxito, os motivos que o fizeram aplicar parte de sua fortuna em paraísos fiscais, as empresas de offshore. O poder de determinar taxa de câmbio, taxa de juros, é o Banco Central que tem. Se eu fosse uma pessoa que quisesse manipular o câmbio, tivesse interesse em fazer alguma coisa, eu ficava com o Banco Central sob meu comando, mandava fazer uma coisa, mandava fazer outra. É o contrário. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, no entanto, conseguiu resumir em pouquíssimas palavras o porquê ele fez isso. Por quê? É especulador e banqueiro. E nunca foi economista na vida. Caristia, fome, miséria, desemprego, desalento. E vem discutir economia? É especulador, nunca foi economista e é banqueiro. Porém, era aguardado que a oposição fizesse marcação cerrada contra o posto e pilantra. As surpresas do dia ficaram mesmo por conta da briga entre Eduardo Bolsonaro e Kim Kataguiri. Após criticar o ministro e dizer que o filho 03 nunca comparece na Câmara e passa o tempo todo viajando pelo mundo, o que é verdade, né? A vinda do ministro aqui fez milagre, né? Até o deputado, filho do presidente da República, que nunca aparece na Câmara para trabalhar, tá sempre turistando ao redor do mundo com dinheiro público, resolveu aparecer. O integrante do MBL foi atacado pelo Bananinha, que inventou um novo apelido para o parlamentar paulista: papel higiênico da esquerda. O deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa, cuja principal bandeira eram as políticas liberais, e depois de, 30 anos a gente tem um ministro liberal com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar adiante o tripé macroeconômico. Peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico. Ele vem aqui criticar o senhor. É o famoso papel higiênico da esquerda. Ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para botar quem ele quer. Só que a esquerda, desculpa, a esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente. Embora eu possa concordar com a fala do Kim o papel higiênico da esquerda sobre o ministro, no outro embate eu permaneço neutro e apoio a troca de acusações e alcunhas pelo bem da baixaria parlamentar.
Na eleição de 2018, que ele ia ser ajudado por um candidato à presidência da República, ele queria me convencer a sair da candidatura do Bolsonaro. Eu disse, olha, eu acho que é um erro, eu acho isso, acho aquilo, e passou a ser um perseguidor implacável. As prévias do PSDB estão parecendo mais com o velório do partido, que é praticamente um cadáver insepulto de banho tomado e perfume francês. Desde que começou essa competição para saber qual político da sigla será o derrotado na eleição de 2022, já aconteceu de tudo um pouco. Acusação de hackeamento do app de votação, tiazona Rivotriller gritando no meio do salão e se assumindo bolsonarista. Eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens aqui. Se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Dória. Eduardo Leite e João Dória perdendo a compostura, entre outras fitas de alta periculosidade. Basicamente, o partido da massa cheirosa, como classificou a jornalista Eliane Tucanhede, é composto por um povo mal educado que protagoniza barracos homéricos que não raro terminam com um gordão de cueca riada no meio da rua e pancadarias esporádicas. No meio disso tudo, invejo a serenidade de Arthur Virgílio, que virou espécie de ombudsman do partido. Nesta semana, ele acusou, com tranquilidade, Eduardo Leite de ser analfabeto político e pediu para que os bolsonaristas do partido se retirem e se filiem ao PL. Quer dizer, pô, meu partido tem uma bancada de bolsonaristas, mas tem tanto partido para se abrigar, ele não vai para o PL agora do Costa Neto, vá junto, não tem problema que a gente dá uma carta para o cara, reconhece todo o direito que ele tem para ir, e a gente ainda vai lá, por favor, aceite o rapaz é bom, mas não aqui não serve. É o famoso direitista sincerão no ocaso da vida, notando que o partido que ajudou a construir não tem mais relevância e nem salvação, e que, no apagar das luzes, restará apenas ele e o Alexandre Frota como as últimas pessoas sensatas do PSDB. Por mais incrível que isso possa soar. Com o controle da pandemia no Brasil, eventos com aglomerações começaram a ser realizados novamente. E Michele Bolsonaro já se prepara para participar da próxima Comic Con, onde pretende desfilar com seu cosplay de Branca de Neve. Mas sem os 7 anões, já que Carlos Jordi, Nando Moura, Nicolas Ferreira, Mamãe Falei, Augusto Heleno, Gabriel Monteiro e Zezé de Camargo e Luciano, não, só o Zezé de Camargo, estão sem espaço na agenda para participar desse constrangimento. Mas caso a próxima edição da Comic Con demore para ocorrer, a suposta esposa de Jair Bolsonaro pode usar o potencial dessa fantasia da 25 de março para ser integrante de outro evento até mais adequado para o nível dela. Ela poderia ser integrante eventual de desfiles do trenzinho carreta furacão, né? E vocês devem estar se perguntando: ok, mas qual a real dela se vestir dessa maneira? A ideia era promover um evento solidário de entrega de presentes para crianças carentes. Ou seja, mais uma vez, o rico de direita apoia políticas antipopulares e depois tenta quitar a culpa cristã com Jesus loirinho por meio de entrega de boneca Suzy e uma bola de capotão para criança famélica do entorno. E pode apostar que tem gado que cai nessa pegadinha ainda. E ainda são muitos, né? Quase 20%. Uma das fotos mais tristes do nosso passado recente é aquela imagem que reúne Caetano Veloso, Paula Burlamac, Jorge Versilo, Lucinha Lins, Thiago Lacerda, Paula Lavigne e Davi Miranda, do PSOL, ao lado do juiz Marcelo Bretas no auge da Lava Jato.
Se já não bastasse a vergonha de apoiar o Sérgio Moro carioca, os projaquianos envolvidos ainda levaram uma faixa com um erro ridículo de português, colocando uma vírgula aleatória depois da palavra Rio. Mas passados 4 anos desse momento inesquecível, muitos daqueles que participaram deste ato devem ter aprendido como se emprega a vírgula na língua portuguesa e se arrependido de acreditar na Lava Jato. Principalmente depois da eleição do Jair e das denúncias da série de reportagens da Vaza Jato. Não parece ser o caso justamente do deputado federal Davi Miranda, marido de Glenn Greenwald, que foi o cara que bancou a divulgação dessa denúncia, que mostrou como Moro e Deltan Dallagnol agiram com parcialidade nos processos movidos contra o Lula. Em participação no podcast Flow, o deputado pessoalista ainda minimizou a interferência da operação nas eleições de 2018 e chegou a criar uma teoria de que o ex-presidente teria preferido a prisão para ampliar a bancada de deputados do PT na Câmara. 2002, daí teve um racha e nasceu o PSOL. E aí é incrível, hoje em dia eu tô vendo até parte do meu partido, não todo o partido, que já tá pulando, não querendo ter candidatura própria, não querendo ter discutindo o que a gente precisa discutir de debate sobre o que a gente quer de futuro, no primeiro turno querendo apoiar já o Lula. Assim, o Lula em 2018, ele fez uma estratégia para manter o partido dele. Isso aqui, assim, eu vou falar de forma muito tranquila. O Lula, ele manteve a candidatura dele até o final, para que ele pudesse manter a maior bancada, a segunda maior bancada, ele conseguiu eleger, e que o partido dele ficasse. Agora, eu quero saber, se tivesse feito uma movimentação diferente, a gente não teria o Bolsonaro. Olha, cobrar coerência e autocrítica do partido depois de 14 anos de governo é o mínimo que qualquer esquerdista com senso crítico deve fazer. Mas colocar a culpa da ascensão do neofascismo, que nem é exclusividade do Brasil, nas costas do PT é forçar bem a barra, e até o Glenn deve saber disso, sendo norte-americano de nascença. Ou pelo menos deveria, afinal de contas ele cobre a política do país há muito tempo. Voltaremos em menos de 1 minuto para mais piores vídeos. Agora fique com o nosso reclame comercial. Olá, meus queridos amigos e amigas dos galãs feios. Eu tenho um convite especial para vocês. Agora, nessa quinta-feira próxima, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma aula incrível onde a gente vai explicar tudo sobre o mundo dos gráficos. Um mundo que muita gente usa para enganar os outros, para dar golpes, para propor fórmulas milagrosas, mas que ao mesmo tempo é um mundo que nos ajuda a ver os ciclos, a ver os padrões, a conseguir entender informações de uma maneira muito mais rápida e fácil. Para poder se livrar das armadilhas e para poder usar tudo que esse mundo tem de bom, eu te convido a assistir essa aula. Para você se inscrever gratuitamente, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, e aí em 10 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora, eu acho que você vai curtir muito essa aula. E mande para os seus amigos e amigas também. Por falar no marreco de Maringá, Sérgio Moura, a candidatura dele moveu as peças do tabuleiro político nesta semana. Algumas figuras famosas ou mesmo hiposcelebridades de YouTube viraram cabos eleitorais automáticos do ex-juiz, como são o caso de Danilo Gentili e do Nando Moura, dois que estão doidos para virarem cornos de político novamente. O site Antagoniza, de Diogo Mainardi. Oi, Matias Anta? Não, é uma brincadeira, cara. Não tem esse jornal. Você queria o Gato Goniza? Não, fica feio esse nome, não tem nada a ver, Matias. Bom, voltando a falar do site Antagoniza, do Diogo Mainardi, nem disfarça mais que será uma espécie de Ascom do Boquinha de Toca CD. Ascom é assessoria de comunicação, né? E chegou até a divulgar uma pesquisa que mostrava que, sem Lula e sem Bolsonaro na disputa, Moro venceria em todos os cenários, né? Claro, sem o Felipe Neto e cerca de 1 milhão de canais de YouTube, o nosso é o maior do Brasil também. Fique aí, espalhe essa notícia aí. O maior canal do Brasil é Galãs Feios, né? Essa palhaçada do Antagoniza foi demais até pra Vera Magalhães, que tirou sarro do conteúdo, mostrando que talvez já não fique fantasiando o marreco jogar xadrez com a camisa preta que o Andreasa tanto gosta.
E foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que ele todo dia quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele paletó preto, a camisa preta, a gravata preta que o Andreasa adora, num canto e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele. Mas isso ainda é incerto. Vamos ver com que candidato ela vai no ano que vem. O que já dá para confirmar é que Mário Frias, secretário da censura, da cultura e ator demitido de todas as emissoras do país, enxerga em Moro um desafeto tão grande que ele chega a odiar mais o marreco que o Lula. Isso o fez passar vários minutos destilando ódio contra o candidato do Podemos numa entrevista dada a uma tiazona da direita histérica. Eu tô vendo aí muito se falar desse juizeco, que eu depositei a minha confiança nesse cara. Eu, como brasileiro, eu falava do nome dele com todo o orgulho do mundo e fez um papelão de um moleque. Ele é um moleque, não me furto de dizer o que eu sinto. É um garoto de recado, um fofoqueiro, sabe? Uma vergonha, adultos, maduros, pessoas que se sustentam, que trabalham no seu suor do dia a dia, pensarem sequer em votar no cara. Olha, eu desprezo ele mais do que eu desprezo o cachaceiro, pra ser muito sincero com você, gente. Não dá nem pra negar que o cara é um ótimo defensor do mito e da ameaça que Moro faz ao segundo lugar de Jair na corrida presidencial. Até porque, né, sem o mandato do excrementíssimo, o Marinho Frias será apenas mais um brasileiro a engrossar a estatística do desemprego, né? Admito que não tenho nenhuma dificuldade em criticar quem eu gosto. Na verdade, eu até exagero nesse recurso e acabo me tornando uma pessoa antipática e sincera num nível tóxico superior a Chernobyl. Não que eu me orgulhe disso, trabalho dia e noite para ser mais dissimulado, porém ainda preciso avançar nesse quesito. Já o vereador federal mineiro Mirim Peso Pena Nicolas Ferreira, não. Ele tem esse aspecto da personalidade desenvolvido até demasiadamente. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, que inclusive é um nome que combina bastante com as pessoas que costumam participar, ele foi questionado sobre em quais aspectos discorda do Bolsonaro. Inicialmente, ensaiou uma resposta para mostrar todo o seu descontentamento com as pautas culturais, mas no meio do caminho tomou outro rumo e o que parecia ser uma discordância acabou em elogios. Uma crítica que eu tenho ao governo Bolsonaro é o seguinte: muito da pauta, digamos assim, cultural, no sentido de talvez de aborto, tudo, eu vejo que o que ele faz de bom nesse sentido aí é não, de fato, não passar, não é nada disso. Então, por exemplo, o aborto ainda continua sendo proibido no Brasil. Com relação ao que mais aí que eu vi? No dia em que tirarem uma radiografia do saco do mito, médico nenhum vai entender por que na imagem aparecerá a mão de Nicolas Ferreira. Não há nada pior para um ídolo musical que viver demais a ponto de se tornar uma pessoa desagradável para os fãs. Aconteceu com Morrissey, com Tom Araya do Slayer e também com todos os roqueiros brasileiros de boné fechado, cavanhaque, bermuda com bolsos laterais e mad hats quadriculados. Isso sem falar no Eric Clapton, né? Mas a MPB, veja bem, não fica muito atrás nesse quesito. De Fagner a Djavan, 2018 foi um festival de chorume opinativo sobre política nesse segmento musical. E já naquela época, o Toquinho deu cavalo de pau com a boca ao apoiar o Jair Bolsonaro. O que não sabíamos, no entanto, é que o apoio não foi por pura ignorância política, como ele mesmo tentou justificar posteriormente. Em uma entrevista lamentável do começo ao fim, em qual ele tenta defender preconceitos contra todas as minorias já catalogadas, dá pra notar que rola realmente uma identificação com o mito. Está existindo uma coisa horrível nesse país, chama politicamente correto. Era muito melhor ser jovem na minha época, muito melhor, mais livre, mais bem-humorado, mais tranquilo. Pairava uma aura de liberdade, entendeu? Agora não, agora paira uma aura de fiscalização. Vocês falam de proteção aos gays, aos negros e às mulheres. O Brasil talvez seja o país que mais protege esses segmentos. Você vê que hoje você agredir um gay é crime. Tem que ser crime. Mas é agora, há pouco tempo, mas é. Você tem a Lei Maria da Penha, que protege a mulher, basta você saber usar a lei.
Você vê um negro que hoje é super protegido, 30% das faculdades é do negro, logo eu tenho uma pessoa que sabe muito mais que eles, mas entram depois. O pior é que esse conteúdo foi postado de forma elogiosa numa página em apoio à candidatura do Aldo Rebelo para presidente. O que eu não sei de verdade se isso é uma quinta via ou uma quinta coluna, né? O que Toquinho pode fazer a partir dessa similaridade de pensamento com o mito é se juntar ao futuro ex-presidente em uma turnê a partir de 2023. Funcionaria assim. Antes das apresentações do violonista, Jair poderia apresentar um breve número de stand-up comedy, relembrando momentos constrangedores e engraçados da época do exército e da política no melhor estilo Michael Scott do inferno. E o excrementíssimo já tem até treinado para assumir tal papel após inevitável derrota em 2022. Em um dos seus vários momentos de ócio durante a semana, Jair comentou que come de tudo, de preferência alimentos gordurosos, sempre deixando no ar referências de duplo sentido e analogias sexuais. Afinal, impossível comentar sobre as Forças Armadas sem se aproximar da sagrada tríade sauna, rodízio de linguiça e mamada no sigilo. De qualquer modo, eu aconselho que ele continue no ramo. Já foi mais aplaudido e engraçado que o Nego Di durante toda a carreira. Tá certo que, entre aqueles que não gostam do Jair, esse tipo de vídeo só causa a indigestão que nem um picadinho de capa de filé é capaz. Eu me amarro em comer num pé sujo. Quanto mais gordurosa a comida, para mim, melhor. E como militar, né? Não é como militar. E como militar, eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio. O meu estômago está sempre roncando, deixar bem claro. Já vi que não vou dormir na casa do cachorro hoje, né? Mas se ele continuar longe da política e contando só piada ruim para público composto por velha de óculos aviador e tiozão de polo aeropostale, considero positivo para o Brasil. Comida ruim e humor involuntário são dois temas que atraem os eleitores do mito. O sujeito que mostraremos a seguir, por exemplo, ficou indignado ao tentar comer um lanche no Burger King. E a indignação não foi causada pelo preço do lanche, por uma batata murcha ou porque os nuggets estavam com seu habitual sabor de cravo de chuteira frito. A bronca do sujeito foi porque ele não conseguiu colocar o nome do Jair e do Carluxo na identificação do pedido num daqueles terminais eletrônicos disponibilizados pela rede de fast food. Segundo ele, o dispositivo não permite que os nomes dos familiares do presidente sejam escritos ali, mas o Sérgio Moro sim. Fala pessoal, tô aqui no Burger King, dá uma olhada nisso. Olha só, vou fazer um pedido aqui. Se o Bolsonaro viesse aqui, vamos ver se ele poderia comer. Uma sobremesa, casquinha. Casquinha. Salvar. Olha só. Finalizar pedido. Pagar. Digite o nome. Vamos colocar aqui, ó. Jair Bolsonaro. Próximo. Ele não aceita. Vamos ver outro nome aqui. O Jair já não pode comer, né? Vamos ver se o Carlos poderia comer no Burger King. Vamos ver. Também não. Então o jeito é a gente colocar alguma coisa. Vamos lá, Sérgio Moro. Sérgio Moro vai. Tá vendo? Você viu aí? Isso tudo, pessoal, isso tudo aí é uma sacanagem. Se eu fosse o Jair Bolsonaro ou o Carlos, eu processaria o Burger King, porque eles estão aqui censurando o nome do presidente da república, do filho do presidente, mas da terceira via não. E sabe qual é a minha desconfiança nessa história? É que além desse paspalhão aí, muitos outros devem ter feito o mesmo, até que a lanchonete resolvesse bloquear a palhaçada. Depois do McDonald's,
agora o Burger King também é comunista. O governador petista Rui Costa, grande representante do bolsonarismo de esquerda do Brasil, pretende exigir passaporte de vacinação para os funcionários públicos do estado da Bahia. Até aí, tudo bem, apenas um acerto de Rui no meio de tantas políticas reacionárias por lá. Mas um suposto servidor e biólogo discorda da medida do mandatário. Em frente ao Farol da Barra, o negacionista tomou o microfone da mão de um daqueles desocupados sem clima em casa que passam o fim de semana defendendo o mito nos centros das cidades brasileiras para dizer que, além de ser contra a vacina, é contra o uso de máscaras e que, se depender dele, os filhos adolescentes também não se vacinam. Na sequência, ainda tirou uma onda. Se eu correr o risco de ser demitido, pego 2 anos de licença e depois ainda entro com processo contra o Estado. Mas a melhor parte é o suspense que ele cria sobre possíveis efeitos nocivos da vacinação e o tom conspiratório usado sobre o que vai acontecer no futuro com aqueles que foram imunizados e aqueles que preferiram não se proteger. Sou biólogo por formação, sou funcionário público, estou esperando o Rui Costa mandar me demitir para que eu possa ficar em casa 2 anos e depois correr atrás pela justiça para voltar com uma lei que a gente sabe que não vai rolar e não vai acontecer. Então o Rui Costa está fazendo merda, a esquerda engana a gente, fala o que quer e nós temos que divulgar esse tipo de manifestação que é legítima, nós temos que divulgar para todos os nossos grupos de bolsonaros. Realmente eu sou um bolsonarista nato, meu país não pode ter mais ladrão, petista não vai mais ter vez nesse Brasil, e eles não acordaram, vão ficar dormindo em pleno espelho. E Deus ajude, me permitam, Deus ajude que nós não vacinados sejamos realmente a parte boa dessa história, porque já iremos saber o que essa vacina está trazendo para a população. Amigão, não precisa nem imaginar um cenário apocalíptico e distópico no qual só bolsonarista extremo fica vivo para repovoar o Brasil, porque isso definitivamente não vai rolar. O mais provável, inclusive, é o cenário oposto, um país que vai se livrar dos mais alucinados fãs do mito com a ilustre e inesperada contribuição da Covid-19. E se você chegou até aqui, gosta do nosso trabalho, das nossas lives, dos nossos vídeos, das nossas entrevistas, saiba que precisamos muito de vocês nessa guerra de narrativas. Sim, o Marcos Rogério desceu um pouco aqui em mim, eu falei narrativa mesmo. Porque é uma briga contra o negacionismo que a gente tem que passar. E a gente quer aumentar a nossa comunidade, pagar melhor os nossos colaboradores, conseguir contratar mais gente, fazer novos quadros, que é o que está previsto aí para o ano de 2022. Então, se você puder nos ajudar, colabore. No primeiro comentário tem os links dos nossos apoios. O Apoia-se, que é o melhor dele, que só tira 13%, mas tem também o nosso Pix, nossa conta corrente e o nosso PayPal para um depósito imediato. Né, Matias? O Matias tá aqui também porque tá pedindo aí, quer umas comidas melhor, né? Não quer? Pô, Matias, me ajuda aí, cara. Você também aqui no YouTube tem um botãozinho do Seja Membro. Faça parte aí, juntando o Apoia-se Seja Membro. Mais de 3.500 pessoas felizes com o nosso conteúdo. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Do Matias é o Instagram, Matias o Calvo. E se você é um desses que vai em lanchonete escrever o nome do Jair Bolsonaro, eu só tenho uma coisa pra dizer. Aliás, nós só temos uma coisa pra te dizer, né, Matias? Não passarão.